viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho e iria para um mundo paralelo fantástico voando em um guarda-chuva. Eu sou o James Paris e eu sempre me imaginei mudando de mundo quando eu saio do tobogã, porque você fica aquele tempo imerso, aqueles fechados de parque aquático, e quando você sai, vem aquela luz na cara, pode ser qualquer lugar. Boa. Eu sou o Luiz Felipe e sempre imaginei mudando de mundo por um portal, independente de qual fosse o método, mas para deixar minha raiz de fã de Harry Potter, eu gostaria muito de pegar um pouco de pó de flui e ir pro Beco Diagonal. Eu sou Renato Marinoni e gostaria de mudar de mundo, sempre na curiosidade, com o famoso pó de pirlim-pim-pim de Peter Pan. Eu sou Ana Carol e eu queria mudar de mundo através de uma árvore, especificamente aquela de Rei Leão, que é toda gigantesca. Acho que seria muito legal. Mas não vamos falar de Rei Leão, nem de Mary Poppins, nem de Toboáguas, nem de Wet n Wild, nem de nada disso que o pessoal mencionou. A gente falar sobre uma literatura que encanta gerações, mas se concentra em uma única realidade, principalmente em um país chamado Nárnia. Sim, vamos conversar sobre uma das principais obras de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Exatamente, André Castilho, assim, e eu não entendi exatamente a referência aí do Wet n Wild, assim, mas ok, beleza, depois a gente discute sobre isso. O James tomou água e tal, entendeu? Não foi boa, horário. Mas seguinte, eu já quero começar pelo começo, tá? Confuso, eu sei. Nem tanto, tá? Eu, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo para os meus convidados aqui. Nós temos a presença aqui do Renato Marinoni e a Ana Carol Gouveia. E eu quero saber de vocês, mas eu vou já dar o meu exemplo aqui, como vocês conheceram esse universo, né? Porque eu conheci o Harry Potter, que eu tava assistindo, e aí tinha o trailer de Narnia ali. Porque, infelizmente, ouvintes, eu tenho que dizer que eu só assisti os 3 filmes que lançaram. Eu ainda não li os livros. Isso é heresia. Isso é pecado grave. Eu concordo. Eu assisti um resumo, eu tenho um livro aqui. Enfim, desculpa, fale, eu vou deixar vocês no momento. Bom, eu conheci Nárnia com os filmes também, então eu vi todos os filmes primeiro. Eu gostei muito do trailer, eu gostei muito da história e eu acho que pra época foi um filme muito diferenciado, assim, estourou muito fácil. E pra mim me chamou muita atenção. Então, no primeiro filme que eu já assisti, eu já fiquei apaixonada e eu já comecei a pesquisar mais sobre a história, sobre o autor, sobre todo o universo de Nárnia. E aí eu vi que tinha uns livros também. Me assustei quando eu vi aquela edição especial que tem todos, que é gigantesco. Mas eu já quis conhecer e ler as histórias e ver se realmente batia com o filme. E foi aí que eu comecei e não parei mais. Então, comecei a ver vídeo na internet e aí foi que foi. E até hoje, eu sempre vejo algumas coisas diferentes e compro ainda. Vicia, né? Vicia, muito. Quando eu vi o primeiro livro, quer dizer, o livro principal, eu achei que era só o primeiro livro. Eu ficava, caramba, eu nunca encontro os outros. É normal. Eu conheci através do primeiro filme também, se eu não me engano, foi lançado, se a minha memória não me trai, foi lançado em dezembro de 2005. Eu vi o primeiro filme, me apaixonei, achei fabuloso, fantástico. Aí eu conheci mais sobre o C.S. Lewis, que na época não tinha toda essa mídia, toda essa divulgação que tem hoje no meio evangélico, com editoras fazendo um trabalho tão legal com os livros dele, outros livros. E aí eu comprei imediatamente esse volume único assustador aí, por um site, tava numa mega promoção, me lembro até hoje da alegria, tinha acabado de me formar no seminário, duro, sem dinheiro, e aí comprei, e aí eu li os 7 livros assim, numa tacada apaixonante. Então eu vi o primeiro filme, li os 7 livros e depois vi os outros 2 filmes, conheci muito e me envolvi muito no universo de Nárnia. Rapaz, dezembro de 2005, que memória, hein? Ô, louco. Se eu não me engano foi dezembro de 2005. O Google disse que você tá certo. Exatamente. Então maravilha. Então, a Wikipedia também. Ô, James, me salva, cara. Você também conheceu pelos filmes? Sim, eu também conheci pelos filmes. Pra não falar, foi 100% pelos filmes, eu já escutava, aliás, não escutava, né? Eu via as pessoas com livros já na minha escola. Tanto a versão grandona, como eu já tinha visto livros pequenos, só que eu ainda não tinha me interessado pela série, porque eu só tinha 9 anos quando o filme lançou. Só vendo o livro. Olha o Thiago querendo colocar em cima da gente, André, só porque eu falei que eu tava saindo do seminário, né? O cara passa 9 anos. Eu vou pesar ainda mais que eu tava falando com a minha mãe e tem um menino da minha igreja que chama Aslan. Aí ela foi e falou assim, deve ser por causa do livro. Eu falei, não, pode ser por causa do filme. Ela, será? Eu falei,
já faz 16 anos. E ele já é um adolescente. Então, sim, realmente o garoto foi batizado por causa do filme. Então, perceba aí. Eu nem vou falar que em 2005 eu já estava trabalhando na rádio há quase um ano. Então, vou ficar na minha. Mas vocês podem usar a desculpa que a gente ficou mais tempo em Nárnia. Daí a gente segurou um pouco tempo. Boa, Faz sentido. boa, faz sentido. Eu tava no Rio, que é um outro local também. Então, eu viajei pra São Paulo. Então, é uma mudança de tempo aí. Mas não dava pra vir de trem, né? Então não dava pra ter ido por trem. Construindo, uma hora vai dar. Uma hora, quem sabe. Então, eu fui o único aqui, pelo jeito, que conheci antes dos filmes. Eu conheci pelos livros, e a minha história foi o seguinte: eu namorava uma pessoa que tinha os 6 primeiros livros. Faltou o 7º. Ela não tinha o 7º livro. Ela tinha os 6 primeiros. Mas e há aí, um motivo teológico, religioso pra isso? Dela ter os 6 e não ter o último? cara, ela não gostava do 7º, mas ela tinha perdido. Eu não sei o que tinha acontecido. Ela achava o 7º ruim. Ela não gostava do 7º, mas eu não sei se foi... Discordo muito. Mas, O 7º não. talvez seja o meu favorito. Exato, depois que eu li. Que eu também acho que é um dos melhores, assim. É até difícil, na verdade, de dizer qual que é o melhor, mas eu acho que o último, ele tem um tom muito especial. Não, Isso, exatamente. A gente vai falar disso, mas eu concordo. É um tom escatológico ali fabuloso. Não, eu vou contar minha experiência com o 7º depois, mas assim, os 6 livros, quando eu peguei pra ler, né, antes, eu não lembro se já estava lançando, ou a gente tava na época dos filmes do Senhor dos Anéis. E aí eu assisti, antes dos livros, na verdade, acho que até antes eu conheci, antes dos livros, eu assisti um desenho da década de 70, produzido pela BBC, do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que inclusive em alguns aspectos ele é melhor que o filme. É uma animação que foi feita, não sei se vocês já viram também. Eu já vi, já vou te corrigir que em quesito de animação não é melhor que o filme, não. Não, tecnicamente ok, década de 70 nem pra época era tão bom, mas assim, é que ele, bom, depois a gente fala o que ele acerta em algumas coisas ali, mas eu fiquei apaixonado pela história, e aí depois li os livros, assim, lia, né, devorando de uma vez. Quando saiu o filme, fiquei super empolgado também, e eu acho que passou um pouco depois do filme, eu pedi de amigo secreto o 7º livro, então é o único que eu tenho, é A Última Batalha. Então foi muito legal, mas assim, foi apaixonante, né, conhecer o universo de Nárnia, ler, realmente é maravilhoso, e o que eu acho legal é como são feitas as transposições, né, da realidade pra fantasia. Isso eu acho que é o ponto forte, né? Como é muito bem feito a transposição, não apenas da realidade, mas dos conceitos, né? De toda a parte filosófica, dos sentimentos, daquilo que os personagens estão vivendo, como se conversam entre os dois mundos paralelos, né? Então se você for talvez para metafísica ou física quântica, né? Como ainda que existissem universos paralelos, de alguma maneira eles se conversam. Então eu acho isso muito doido, cara. Ô, André, isso é uma coisa que eu acho muito legal em Nárnia, que é, pra mim, a grande genialidade do C.S. Lewis, é que parece simples, não tem complicação em nada. Os conceitos teológicos embutidos não são forçados, não parecem forçados, não soam forçados. A história não tem nenhuma coisa mirabolante, os diálogos são muito simples, a construção das histórias soa muito natural, tem um ritmo muito natural, mas ao mesmo tempo não perde a profundidade, né? Para mim, essa é a grande sacada de Nárnia, assim, porque o Senhor dos Anéis, ele requer uma certa profundidade do leitor, um envolvimento, para entender, há muito requinte na história do Tolkien, e eu acho que Nárnia, ela exige menos do leitor, e talvez até por isso ela comunique mais facilmente com pessoas talvez menos experimentadas nesse universo, né? Tem um quesito assim, né, que infelizmente eu vou ter que puxar aqui, tá bom, gente? Relaxa. Mas eu, a Ana e o Thiago somos mais novos, né? Então éramos crianças quando conhecemos. Que beleza. Mas tem o quesito também que Nárnia tem muito... A gente fez nossa chamada no início falando sobre métodos que queremos pra entrar em outro mundo. E assim, eu acho que é meio padrão pra criança que gosta de fantasia, de universos assim, que a gente queira visitar esses mundos. E Nárnia, de cara com o primeiro filme, né? Pelo menos pra gente aqui, tem um método simples e fácil que, tipo, abre a mente da criança, tá ligado? Você abre o guarda-roupa e você tá em outro universo, sabe? E isso é algo, um chamariz bem grande, assim, que tem um universo ali, que tem toda uma história, assim. Então já é um convite, sabe? Pra criança, tipo, olha, abre seu guarda-roupa que você vai pra Nárnia, assim. Então eu acho que já é uma coisa que, tipo, atrai a criança.
A gente já falou aqui nesse podcast, para todos os viajantes que já acompanham a gente, de vários multiversos. Multiverso da Marvel, multiverso de qualquer tipo de super-herói. A gente já inventou os nossos, talvez. Não sei se eu falei alguma heresia em algum episódio passado, mas esse é um pouco diferente. Talvez tenha sido um dos meus primeiros contatos com um tipo de multiverso, ainda mais quando eu fui ler o livro. E eu queria, Ana Carol, que você pudesse explicar isso um pouco pra gente, como que isso acontece no livro e já dando suas impressões, como foi ver isso pela primeira vez, assim, o que você sentiu quando você estava descobrindo essa parte do Narnia, já que você conheceu pelo filme, então você também teve que dar um passo pra trás, né? Ai, sim, é verdade. Eu acho que foi exatamente uma das coisas que mais me encantou, assim. Ao mesmo tempo que era um filme voltado pro público infantil, também tem uma complexidade, assim, uma fantasia que chama muita atenção, e uma boa parte disso acho que vem justamente pelo peso do multiverso, né? Então você tem ali crianças que estão passando até, e aí falando, né, do primeiro filme, que estão passando por uma situação difícil ali, separando dos pais, e de repente vão para outro mundo através do guarda-roupa. Nos livros também a gente tem várias mudanças também, por exemplo, no Sobrinho do Mago. Na história, né, eles vão parar em outro universo através de anéis, e aí eu acho que também é algo muito legal, muito simples, né? Você coloca o anel e você tá em outro mundo, e depois eles voltam pro nosso mundo, né? Pro mundo que a gente vive, vão pra outro mundo que é o início de Nárnia, e eu acho que isso é muito bacana enxergar também como que começa tudo, né? Através de um canto de Aslan. Eu acho que isso traz uma profundidade ao mesmo tempo que cativa muito pela forma como acontece, como vocês falaram, é muito simples também. Então, eu acho que funciona de uma maneira muito bacana e isso chama muita atenção, assim. Ô, Ana, eu posso concordar com você, e aí eu já disse que talvez A Última Batalha seja um dos meus livros favoritos dos 7, e eu concordo com você que a criação de Nárnia no Sobrinho do Mago e o final na Última Batalha, pra mim, são pontos muito marcantes. Na época, né, eu como trabalho há muitos anos na área de música, com a parte de louvor, eu fui pesquisar, eu achei lindo, achei poética essa coisa do leão cantar e as melodias irem formando Nárnia, achei muito bonito essa criação, e há uma interpretação do hebraico, uma ideia na cultura, vamos dizer, oralizada da cultura judaica e tal, de que quando Gênesis 1 fala da palavra criadora de Deus, há uma ideia de que poderia sim haver quase que uma melodia divina trazendo o mundo à existência. E parece, eu li à época, que o C.S. Lewis tinha tido contato com essa interpretação, e aí ele decidiu colocar Aslan criando Nárnia através do canto, né? Então, quer dizer, isso é um negócio, é muito bonito, né? Eu lembro que quando eu li a primeira vez, e eu concordo com você, é muito marcante a cena do escuro, né? Do nada, né? E de repente, daquele nada começa a existir as coisas, e isso mexe muito com a imaginação e é muito bonito, né? Sim, e a forma como eles demonstram a reação das crianças vendo a criação também. Ao mesmo tempo que eles sentem um temor, eles também sentem algo, também ficam encantados, e o livro até fala, né, que apesar deles sentirem aquele receio, eles não conseguiam sair do lugar, eles não conseguiam parar de ver, então quanto aquilo realmente envolveu eles, né? Não era só uma criação física, mas estava criando algo dentro deles também, assim, até mesmo um pertencimento àquele mundo, né, que eles sentem falta depois. Então, eu acho que isso é uma parte muito especial mesmo, e mostra pela primeira vez a criação de um outro mundo, né? E eu acho que isso também traz uma ideia bastante diferente, assim, para todo o contexto, e você entende melhor o todo, né? Toda a história de Nárnia, assim. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Que outros universos a gente não vê essa cosmologia, né? Esse início desse universo, e é legal mesmo, isso muito, muito interessante. Você tem o Silmarillion do Senhor dos Anéis, que ele também começa com um cântico, né? Só que o Silmarillion foi lançado depois, então será que houve uma cópia? Não sei. Agora fica a briga entre os fãs e para os fãs. Eu tô olhando pra ele aqui, André, eu ganhei esse livro e não li ainda, então eu vou ler. É bom, cara, não, o começo, mas é o que você falou, né, é bem... O porquê as Crônicas de Nárnia foram escritas pra público juvenil, na verdade, né, então ele é uma linguagem muito fácil, muito simples, mas é um público juvenil que também alcança o público mais velho, né, não é aquele negócio que fica no juvenil, né, ele discute temas, inclusive, muito sérios, né, o que é doido, por exemplo, esse conceito de multiverso, que também veio antes, não que ele fosse novo, né,
né? Outros universos paralelos já existiam, mas no caso do Crônicas de Nárnia, principalmente no livro Sobrinho do Mago, que apesar de ser o começo, é um dos últimos livros lançados, né? Ele trabalha que existe um lugar onde os universos meio que se encontram. E existem vários universos. E, na verdade, a feiticeira, ela veio de um outro universo, que não o universo de Nárnia, né? Ela não é de Nárnia, na verdade. Ela tinha já causado em outro universo paralelo. Então, esse conceito de multiverso que depois as editoras de quadrinhos de super-heróis e de outras fantasias vão usar, como a DC, a Marvel, isso o C.S. Lewis já trazia pra gente, né? E esses universos se interligavam, se conectavam e até se modificavam, né? Era como muito... se fosse, André, como se fosse a Porta dos Desesperados do Sérgio Malandro, né? E aí sai um gorila de um... Alerta de cringe. Talvez seja. Sai de um e entra no outro, né? Quer dizer, mas o André, sabe que eu tinha medo da Porta dos Desesperados, cara, principalmente quando o gorila saía. Eu tinha medo do Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro nos anos 80 era legal. Eu tenho ainda, na verdade, tá? Agora é engraçado, né? Porque você falou isso, é interessante. Lendo o C.S. Lewis em muitos livros depois, livros sérios, adultos, teológicos, você percebe que a mente do C.S. Lewis não é uma mente comum. Tem um livro dele que ele fala sobre os Salmos, e ele fala, olha, eu não vou falar como um comentarista, porque eu não sou um grande conhecedor de hebraico, não sou um comentarista bíblico, eu vou falar como um leitor de Salmos. E aí ele começa a levantar algumas questões, e aí você pensa assim, caramba, como eu nunca pensei nisso antes. Me parece que ele é uma mente curiosa, né, que fica ali sempre tentando pensar alguma coisa diferente, de uma forma diferente. Tem um livro dele muito legal, de ficção, mas muito, muito profundo, muito bonito, foi lançado recentemente no Brasil, chamado O Grande Divórcio, que ele também propõe uma história muito simples, de um ônibus que sai do inferno e vai pro céu, e leva as pessoas do inferno pro céu para fazer um tour, como se fosse um tour no céu e tal. E aí ele propõe algumas coisas muito simples, mas você vê que há um pensamento curioso, diferente do comum, ele vai além, ele pensa, cara, por que esse negócio é assim? Por que isso funciona assim? E aí eu acho que chega numa coisa dessa que você falou, do cara criar um lugar ali onde os vários universos se encontram e dentre eles surge um universo chamado Nárnia, onde ele vai se focar, né? É um negócio, é uma mente muito diferente, né? Eu acho que facilita pelo fato de que ele não veio de uma tradição cristã, né? Ele veio de um universo acadêmico altamente cético, e depois que ele se converte ao cristianismo, ao protestantismo, e uma das pessoas que contribuiu para isso foi o Tolkien, que inclusive era católico. E aí o que é legal no Lewis é que ele não se torna, quer dizer, ele, de certa forma ele é um teólogo, mas ele não é academicamente um teólogo, né? Ele não fica preso com medo da ortodoxia, né? Como assim, ele é de outra área, de outra linha acadêmica, né? Ele acho que ele é filólogo, né? Muito polêmicas teologicamente em outros livros, né? Ele tem alguns conceitos, por exemplo, sobre evolucionismo, algumas questões ali que ele toca que são muito discutíveis, mas o cerne do pensamento dele é muito livre, né? E é muito legal ele conseguir tocar nesses temas de uma forma tão lúdica em Nárnia, né? E o que eu acho legal que, assim, é como se ele joga em todo o livro, né? Não sei se a Ana percebeu isso, James, ao ler. Todo livro ele joga um problema real e depois ele joga a contraparte em Nárnia. Então no Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é a guerra, o horror da guerra, como a guerra é terrível. E aí ele pega e lança o pessoal no mundo fantástico, onde também tá tendo uma guerra, onde tem uma resistência, onde existe uma força que tá quase se tornando dominante, mas aparece uma esperança, né? E o contexto ali é a Segunda Guerra Mundial, com Londres sendo bombardeada pelo exército nazista. Então, tipo, é um dos momentos de maior desespero da Segunda Guerra, onde o pessoal acha que Hitler vai ganhar. Então, como ele traz, né? A gente tá vendo um problema real aqui, um problema sério, um problema desesperador no mundo real, mas lança pra fantasia onde já tem um problema desesperador, onde já existe uma dominação. Depois ele vai pro... eu não lembro, acho que o Viagem do Peregrino... O Menino e Seu Cavalo. Não é o Menino e Seu Cavalo, porque o Menino e Seu Cavalo não tem a viagem, né? O Menino e Seu Cavalo se passa... É o Cavalo e Seu Menino. O Cavalo e Seu Menino se passa na Calormânia, né? Ele explora mais o universo, a Nárnia, né? O continente, é diferente. Mas eu não lembro em qual dos dois que eles estão numa escola experimental. E aí, essa escola experimental é o caos, é a zona, é o caos, assim, os alunos dominando sobre os professores, inclusive, e tem até assédio sexual, é assim, um ambiente desesperador. Eles são lançados para um mundo fantástico onde eles precisam também atuar na libertação de um mal. Então, eu acho isso muito louco. Vocês perceberam isso também?
também, né? Essa correlação sempre, né? Um problema real lança pro mundo fantástico, onde parece haver um alívio, mas também tem um problema lá a ser resolvido. Eu queria até puxar com um comentário primeiro, voltando ainda pro Sobrinho do Mago, que tem os lagos, né? E é interessante, porque eu não li, mas eu vi um vídeo comentando e estudei sobre isso, né? E ele fala que a floresta em si, ela é enfeitiçada, né? Onde tá esses lagos que conectam os universos, que elas confundem as pessoas, fazem elas perder as memórias, porque a própria floresta entende que, tipo, ela não pode ser usada como uma base, que ela é só uma ponte, né? Que conecta os universos, né? E você citou sobre essa questão da guerra, e é interessante como ele também reflete sobre isso, né? E aí ele já deixa uma zona neutra ali justamente nisso, né? Que interliga os lugares, né? Mas isso só o comentário sobre essa floresta, mas eu tava pensando além. Primeiro no quesito que ele criou essas histórias pra contar pras crianças enquanto estavam refugiadas da guerra, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Então foi a maneira lúdica que ele conseguiu explicar pras crianças aqui, né? Como tudo aquilo tava acontecendo. E a gente tem até o Thiago aqui, que o pai dele contou sobre a guerra com Star Wars, né? Então, ó, isso daí já acontecia faz tempo, na real. Mas também é interessante um reflexo que, graças a Deus, a gente não tem hoje em dia, mas como a guerra muda e modifica as pessoas, né? E a gente pode ver muito bem isso no Lewis e no Tolkien também, né? E a maneira que eles utilizaram isso pra fazer algo melhor, sabe? Os dois passaram por situações drásticas e horrorosas, mas pegar a situação pra mostrar pro mundo como pode ser melhor, como as situações podem ser resolvidas de outras maneiras. Ô Luiz, é quase como se houvesse ele encantasse a imaginação das pessoas, né? Ele despertasse um senso de que a realidade, e aí que eu acho que talvez seja o maior mérito de Narnia, é despertar esse senso de que a realidade vai muito além do que a gente vê, do que a gente... Existe espiritualmente um outro universo, existe uma outra ideia, existe um outro alcance das nossas vidas, do nosso legado. Eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma muito bonita e muito, muito tenra, assim, quase que uma forma muito, muito genuína, assim. Eu acho que fala muito que aí com a criança, né, do coração da criança, da inocência da criança, de olhar para o mundo e ver esse mundo encantado, e que isso não deveria se perder, né? Eu acho que Sim. Isso é muito legal. Eu tô lendo A Cruz do Rei, e aí tem um comentário de um outro teólogo que também fala que, tipo, ele tava na guerra, e aí quando ele tava vendo o amigo dele morrer com uma bala, que ele percebeu, eu tô... parafraseando, não foi exatamente o que ele falou, tá, gente? Mas é nesse sentido. Que, tipo, se for só aquilo, não vale a pena. Se for só, sabe, você morrer ali no meio da guerra enquanto falava da própria família, não vale a pena, entendeu? Então, como mudou as pessoas? E realmente, eles veem dessa forma, veem que tem mais e transportam isso de uma maneira mais lúdica para as pessoas entenderem, ver e falar, gente, ó, tá vendo? Esse universo aqui existe. Tem coisa além dessa nossa vivência diária aqui. E sem ignorar o mal, né? Você não ignora o mal, você trata o mal. E o mal pode se transformar em bem, mas sem ignorar o mal e o problema que ele causou, né, Ana? Tem várias partes do livro, eu tava até pensando aqui, que tem essa questão da dor, né, do personagem, e que em boa parte dos livros eles saem do nosso mundo e vão pra lá, ou de outros mundos, enfim, tem essa transição. Mas como a dor da pessoa, ela é tratada, e tratada justamente muitas vezes por um acolhimento das pessoas desses universos, né? Então tem vários momentos que Aslan demonstra o sentimento de dor por aquilo que tá acontecendo também. E aí a gente vê uma compaixão de um criador e também de um salvador, que tá ali entendendo a realidade daquelas pessoas e fazendo um paralelo dentro da realidade dele, dos multiversos, e o quanto isso se combina e pode ser aplicado na volta dessas pessoas para o mundo original delas, ou nas aventuras que elas vivem, como isso vai transformando. E é muito bacana a gente ver a evolução do personagem também. A gente vê isso em vários filmes, assim, o começo deles e o final, Sim. Quanto eles mudam, quanto eles melhoram. E aí também fazendo só um comentário do que o Luiz falou, o quanto isso também inspirou outros autores, né? Vira e mexe, a gente pega algum livro de algum autor diferente e sempre tem alguma citação de Nárnia. Eu acho isso muito legal, se tornou uma inspiração que foge do comum, que você pega um mundo fantasioso e você traz pra um livro que talvez nem trate sobre isso, mas que sempre serve ali como uma base, como uma inspiração pra gente enxergar de outra forma. Ô Ana, você falou isso, eu me lembrei aqui, eu sou muito fã dos quadrinhos Disney. O André Castilho sabe disso, que eu sou mega fã. Hoje os quadrinhos Disney não são feitos, a maioria, para crianças, é feito para adulto, cringe, colecionador. e esses dias eu comprei um capa dura e tal.
até pelo preço não é pra criança, que chama Donald Quest, e era um universo todo paralelo da Disney, uma coisa meio cósmica, assim, e eu me surpreendi porque esses materiais têm uma introdução feita por um especialista aqui brasileiro chamado Marcelo Alencar, e ele fala que nessa série especial da Disney, a grande inspiração do roteirista, e é o pessoal da Itália, né, que é o estúdio hoje que mais produz HQ da Disney, ele fala que a grande inspiração é Nárnia. E aí eu me espantei, assim, achei muito legal. Quer dizer, então você vê lá o Donald, o Mickey, o Patinhas e tal, os caras numa luta lá cósmica, e a inspiração deles foi em Nárnia. Eu achei muito legal isso. É muito bacana, assim, a gente vê que realmente não ficou dentro de uma ideia infantil, realmente para o público juvenil, né? Mas que isso se expandiu e dentro de uma visão cristã e fora também. Então é muito bacana ver como ele conseguiu atingir os mais diversos públicos e como, de certa forma, esse era o objetivo dele mesmo, né? Como ele até cita em outros livros. E aí eu virei fã também, assim, li vários livros dele, tem uma coleção, vários para ler, porque a gente vê essa ideia não somente nesse livro, né? Mas a gente vê em outros também. E você falou um negócio que domingo eu até falei na IB Metrô, tem um toque na história bíblica, no Evangelho de João. O Luiz falou da Cruz do Rei, né, que fala do Evangelho de Marcos. O Evangelho de João tem um encontro de Jesus com Natanael, e com Pedro, e com André, com os primeiros discípulos, é muito, muito tocante, muito bonito, muito singelo. E quando Jesus conhece Pedro, ele fala, você é Simão, e eu vou te chamar de Cefas. E aí João traduz e diz que significa Pedro, né, que significa rocha, pedra. E aí o Charles Swindoll, um grande comentarista bíblico, autor, já muito renomado, ele fala uma coisa que eu achei muito tocante, muito bonita. Ele diz assim, Jesus olha para Pedro, e Pedro não foi nenhum dos evangelhos rocha. Jesus não vê aquilo que nós somos, Jesus vê aquilo que nós vamos nos tornar. E ele chama Simão de Pedro, já vendo aquele Pedro lá em Atos 2, pregando para as multidões, com coragem, com força, com sabedoria. E aí eu me lembrei de Nárnia, porque, e eu até falei isso, porque Aslan chama as crianças com nomes poderosos, assim, né? Ele fala, Pedro é não sei o que lá, Edmundo é o não sei o que lá, Lúcia é não sei o que. E ele meio que, ele faz a mesma coisa, né? Ele não chama por aquilo que as crianças são, mas por aquilo que as crianças vão se tornar em Nárnia através dessa convivência com ele, né? Então, quer dizer, a gente vê essas coisas pensando ali em vários momentos de Nárnia, né? Tem até em O Sobrinho do Mago, ele também muda o nome do cavalo. Então, justamente porque ele criou asas, então o nome que ele tinha já não combinava mais. Ele tinha agora outra missão, outro objetivo e precisava ter outro nome. Então, isso é bem bacana mesmo. E a gente vê o poder da palavra, né? E da identificação, assim, da identidade. Isso é muito legal. A última batalha, pra mim, assim, me surpreendeu esse relato do André de que a pessoa não gostava. E, André, ainda bem, né? Que ficou lá no passado, porque não é digno de confiança uma coisa dessa. Tadinha. Porque, assim, a última batalha, pra mim, é de uma sacada do C.S. Lewis. Ele fala de apostasia, que é um dos temas mais difíceis das escrituras, né? A coisa do final dos tempos, a ideia de que no final as pessoas vão deixar de crer, vão começar a inventar coisas estranhas dentro do chamado evangelho, ou seja, né, da narrativa de Aslan, por exemplo. E aí, pra mim, a sacada dele de colocar um jumento vestido de leão, né, fantasiado de leão, e como um emissário desse jumento, ou vamos dizer na linguagem apocalíptica, como a besta, né, aquela que fala pela figura principal, um macaco que começa a falar um monte de mentira e começa a criar uma narrativa mentirosa e vai enganando os habitantes de Nárnia com essa ideia do retorno de Aslan. Para mim isso é de uma genialidade, assim. Ele aborda um dos temas mais difíceis das escrituras, que historicamente há grande conflito, há grande problema, e aqui fala já que a gente tá falando de ficção, fala um cara que na adolescência foi apaixonado pela série Deixados para Trás, por exemplo. Eu li 2 vezes os 16 volumes da série Deixados para Trás. Aí você deixou pra trás depois. Eu deixei para trás o dispensacionalismo, não fui mais nessa teologia. Faço a ressalva, Deixados para Trás como ficção é muito bem escrito. É super divertido. Muito bem amarrado. Mas a teologia dispensacionalista eu abandonei. Mas assim, eu acho que ele trata esse tema, que é um dos temas mais difíceis, a escatologia, o final dos tempos, a parousia, questões da apostasia, coisas teológicas profundas, debatíveis, pesadas, e ele trabalha com uma clareza que fica assim muito nítido e muito ressaltado o que ele quer passar, né, André? Eu acho isso sensacional.
você aí que ainda está demorando para mandar a mensagem pra gente, para conversar com a gente, eu tenho uma pergunta para você, mas primeiro eu vou deixar por onde você vai mandar a resposta. Luiz Felipe. Primeiramente, mandará pelo nosso e-mail viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Mas onde mais, Castilho? Também pelo nosso Instagram, no @viajandoporterrasdistantes, e no Twitter, que eu sempre esqueço, Luiz, é @viajandotd, é isso aí? Exatamente, acertou, olha isso. Acertei, ó que beleza. Espero que você tenha anotado, porque eu quero saber. Todo mundo tem aquela brincadeira quando criança, quem que eu sou nesse filme, quem que eu sou naquele filme, eu quero saber quem que você é no universo de Nárnia. Não demore para nos mandar a mensagem, nós queremos conversar com você. Eu quero muito saber. Queremos todos saber. Eu sou o Pedro, magnífico. Retomando aí que a gente tava falando sobre os livros, o Renato já comentou aí o último, mas tudo isso que o Renato falou, né, os paralelos que ele faz no último livro me encantam, mas, cara, um negócio que eu fiquei impressionado na última batalha é que metade do livro é descrição do céu. Você pode pensar que é chato. Cara, eu não conseguia parar de ler, velho. Eu não sei se vocês tiveram isso. É assim, eu comecei a ler, pô, é só descrição, mas tá maravilhoso, tá sensacional. E agora eu tô até meio emocionado, cara, porque, meu, é lindo, cara. Você... E assim, o que eu acho maravilhoso quando ele descreve é que as coisas parecem que são a Terra, né, ou Nárnia, a realidade, mas são diferentes, são melhores, são mais bonitas. Cara, é de uma... Eu não sei o que ele fez ali, cara. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão quando eles entram no céu, que é metade do livro e é descrição. Deveria ser algo chato, mas é cativante e é irresistível. Não sei se vocês também experimentaram isso quando estavam lendo a última batalha. Quando eu comecei a ler a última batalha, eu tava com muito medo, porque eu sabia que era o último livro. Eu tava já tava viciada, não queria parar de ler, eu não queria que acabasse a história. Eu já tinha assistido o filme, então eu pensava, meu Deus, vai acabar tudo e vai ser muito triste. Mas eu tive a mesma sensação, assim. Eu acho que eu li em pouquíssimos dias, em pouquíssimo tempo, isso porque eu ainda tentei enrolar um pouquinho, porque eu tenho muito apego em terminar livros, mas eu também tive a mesma impressão, assim. E a forma como tem isso que o Renato falou, ele descreve toda essa problemática que a gente tem na Bíblia de uma outra forma e de uma visão bastante fantasiosa, mas ainda assim que a gente consegue compreender muito bem. E essa descrição do céu e como seria e como eles se sentem, eu acho que é realmente impressionante, assim. Isso traz uma visão que a gente não teria facilmente de outra forma. E isso a gente consegue aplicar em várias outras coisas, assim. É tudo muito interligado e traz algo muito especial mesmo. O motivo pelo qual a minha namorada na época não gostava do último livro é porque justamente quando ele acabava, alguns personagens ficavam de fora, né? E aí ela achava estranho, ela achava esquisito o último livro. Na verdade, acho que ela não tinha entendido direito. Chama Calvino. Ela não tinha entendido direito o último livro. E aí eu acho que, na verdade, quando você não entende alguma coisa, você ignora aquilo, né? Você acaba não gostando. Então acho que foi por isso. Como eu sempre gostei de escatologia, o livro do Apocalipse na Bíblia é um dos meus preferidos. Então eu sempre achei, eu me interessei por esse assunto e, cara, foi assim uma leitura muito fácil, muito rápida. Mas todos foram, né? Como vocês falaram, é uma linguagem simples, é uma linguagem gostosa e ele consegue te emocionar em vários momentos. Então, por exemplo, Bom, pessoal, vocês já sabem que spoiler aqui é gratuito, então se você não leu ainda, leia. Não, o livro foi escrito em 1950, não dá pra ser considerado spoiler. E Luiz? Verdade. Agora, James, não sei se concorda, não. E aí, quando você começa a ler o livro e você vê o Leão é feiticeiro guarda-roupa, né? Que eles estão na guerra, aí eles entram no guarda-roupa e aí lá eles encontram um mundo gelado. Uma feiticeira encontra com eles e ela consegue cooptar o Edmundo. E o Edmundo se torna o Judas, né? O traidor. E aí o seu sentimento é, o Edmundo vai ter que ter um final trágico. O Edmundo vai ter que ter um final ruim. E talvez todo mundo tenha essa sensação quando ele é transformado em pedra mais pro fim do livro. E aí, quando de repente... Ele é transformado em pedra no livro? Como assim, cara? Eu não sabia disso.
E aí o Aslan perdoa ele, cara. Que, meu, é uma parte assim tão bonita. Mas o que pra mim, assim... Não, desculpa, eu tenho que falar. Que bom que você puxou, eu precisava falar disso, eu tava me coçando aqui. E a Diga. jornada do Edmundo é muito boa, cara. Muito, Em muito. Nárnia você tem vários personagens. Tem o Stalk, o mais pra frente, que eu acho muito boa. Quer dizer, É, eu não que eu sei também acho exatamente muito como é no interessante. livro, porque eu tô ficando bem surpreso aqui. Mas no filme eu gostei muito. Não, mas no livro é mais profunda a do Eustáquio ainda, é mais forte ainda. Mas a do Edmundo você já começa assim, você fala, caraca. E assim, Cara, você sente raiva do Eustáquio no livro. Muita raiva. No filme você você sente não no filme tanto. também. Ah, mas no livro é muito pior, velho. E aí, quando ele passa pela transformação... E, na verdade, você não sabe que ele... Você não saca que ele é o dragão, sabe? É muito doido, assim. É animal. Não, mas só pra concluir a questão do Edmundo, quando já é no primeiro contato que todo mundo tem, geralmente, né, que é do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, você já tem isso, assim, aí você começa com só, sabe, o irmão chato, que geralmente a pessoa tem, que pode ser um primo chato, assim, mas a coisa vai evoluindo pro cara que traiu a família, assim, mas isso moldou ele. E Aslan perdoa ele, e Aslan se sacrifica por ele. Ai, cara, nossa, é sensacional essa analogia, assim, sério. Nossa, Não, eu gosto muito da jornada do ratinho, né? Do Rip Ship. Sim. Que também é uma coisa muito legal, né? Quer dizer, um ser meio rato, um negócio meio desprezível, pequeno. E aí mostra a coragem, o valor e como Aslan valoriza isso. E o final dessa personagem na história, né? Talvez o André falou de emocionar. Talvez tenha sido a cena que mais me emocionou. Foi aquele diálogo final deles ali, de Aslan com o rato, né? Aquele guerreiro valente. E quer dizer, é um negócio tão inusitado, né? E te emociona, né? E traz algo assim tão... Essa jornada que o Luiz falou também eu acho muito legal. Desses personagens e do perdão e de como você é acolhido e aceito. Isso é muito, muito, muito interessante mesmo. No Leão e a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o filme, pra mim, comete um pecado terrível que eu entendo eles terem... feito esse tipo de coisa, mas como eles fizeram, na verdade, a solução que eles arranjaram, né? Mas assim, pra mim eles detonaram a principal parte do filme, porque o que aconteceu? Crônicas de Nárnia veio na esteira do Senhor dos Anéis, aquele sucesso estrondoso, então precisava de um mundo fantástico e precisava de guerra. Só que, olha isso, o Senhor dos Anéis, ele tem descrição de guerra no livro. As Crônicas de Nárnia praticamente não tem, principalmente o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele gasta meia página pra falar e assim, você nem vê a guerra direito, só vê o Edmundo transformado em pedra, tá lá o Pedro brigando com a feiticeira e aí aparece o Leão e já resolve a situação, né? Meio bíblico até, né? Porque no Apocalipse não tem descrição de guerra nenhuma. Jesus aparece e detona tudo. E aí no livro ele gasta sei lá quantas páginas, o pessoal que vocês, o Renato e a Ana, me ajudem aí, eu acho que ele gasta umas 4 páginas pra descrever a ressurreição de Aslan. E no filme, cara, é um negócio tão... apareceu. Cara, achei tão chato, tão ruim. É claramente uma coisa de quem não entendeu o filme. E pra mim isso é um grande problema, ou melhor, quem não entendeu o livro, né? Isso é um grande problema de adaptação. A adaptação legal acontece não quando o cara é super fiel a outra obra, né? Por exemplo, tá adaptando um livro pra um filme, você não precisa e não vai dar pra ser totalmente fiel, porque são mídias diferentes. Mas quando o cara entende a essência, e a essência do livro é a ressurreição de Aslan, a essência do livro é a vitória de Aslan. Quero o André Castilho Cut, já quero o André Castilho Cut desse filme, eu concordo totalmente. Cara, não entenderam isso. E pra mim, o desenho acertou. Porque o desenho foi feito, inclusive, com apoio, acho que da igreja anglicana, né? Foi feito ali com toda uma consultoria teológica. E, aí os caras falaram, não, a parte principal do filme, do livro, é a ressurreição. Cara, a ressurreição no desenho é linda. A ressurreição no desenho, o Aslan brinca com as crianças, joga pra cima. Cara, é um negócio tão arrebatador, tão bonito. Mas eu entendo que a Disney, na época que foi quem produziu, queria tirar o aspecto religioso. Mas, cara, não dá. Nas Crônicas de Nárnia é intrínseco isso, sabe? Você tirar o aspecto de religioso, o aspecto de fé, ou a analogia que o Lewis fez é você tirar a essência da coisa, né? E essa era a grande crítica do Tolkien ao Lewis, inclusive, né? Ele não construiu uma história, ele fez uma analogia, na verdade. O que pra mim são caminhos, simplesmente, que você escolhe tomar. Mas essa é a minha grande sensação. O filme é legal, é bem feito, tecnicamente bom. Acho que o James até pode falar mais, que manja até mais tecnicamente. Tecnicamente ele é bom. Eu lembro que até uma crítica na época falou que era um Senhor dos
dos Anéis pequeno, mas eu acho bom, né, James? Agora nisso, na essência aí, erraram. Eu tenho que falar antes, assim, desculpa a Aninha também, já 3 pessoas te empurraram aqui, mas eu vou falar como alguém que não leu o livro, mas vocês estão errados, O que a gente tá errado? Mas assim, eu vou comentar um negócio primeiro que a cena de guerra é boa, até hoje, no do filme, né? Sim, eu tava é boa. vendo e realmente, tipo, evoluiu bem, não envelheceu mal, tá ligado? Funciona bem legal, mas assim, Castilho e Renato, corrijo. E Ana, por favor, também que lê o livro aqui. Eu não vejo um grande problema na cena de ressurreição ser simples, porque eu nem acho ela, tipo, deixada de lado. Eu acho ela muito bonita, na verdade. Porque você tem o envolvimento da Susana e da Lúcia ali. E, tipo, você tem a mesa de pedra quebrando, você tem o sol nascendo quando o Aslan volta. E você tem ele explicando. E você tem ele trazendo a esperança de volta. Porque quando a guerra tava acontecendo lá, elas duas estavam lá com ele o tempo todo. E aí, quando ele volta, você percebe que o ritmo do filme muda, porque a esperança voltou, porque Aslan voltou. Talvez vocês queriam coisas mais alegóricas, mas assim, eu consigo sentir isso naquela cena. Eu acho que eu vou ter que assistir o filme de novo, que então. As pessoas comentem também. Mas eu vejo isso naquela cena, eu vejo a esperança voltando, eu vejo Aslan ressuscitando, eu vejo o sacrifício dele por alguém e por isso, sério, eu gosto. Eu tô até aqui, ó. Não, a parte do sacrifício eles fizeram muito bem feito, foi muito legal a parte do sacrifício. Agora, é que no livro, cara, no livro é outro eu tô comentando como alguém que vê o filme. Não, no livro ele brinca com as crianças, no livro ele joga ela. Cara, é festa, entendeu? No livro é festa. Não sei se a Ana concorda comigo, mas no livro é um troço efusivo, assim. Eu acho que quando a gente vê o livro, a gente vê como poderia o filme ter sido melhor. Não que tenha sido ruim, mas a gente vê que poderia ter gastado um tempo a mais, né? Ter dado uma prioridade, ter caprichado na cena e na volta dele também, porque as meninas montam em cima e vão correndo pra batalha. Eu acho que poderia ter mostrado um pouco mais disso, mas o filme focou muito no desespero da batalha, porque eu também fico desesperada só de lembrar, assim, da agonia que eles sentiam de ver o quanto eles estavam, né, durante um bom tempo perdendo, mas acho que o filme focou muito nisso, mas ainda assim foi muito bom, mas poderia ter sido melhor essa parte da ressurreição. Eu concordo com vocês também. Eu vou defender o lado de filmes também, pro Luiz não ficar aqui sozinho, que já existe uma pressão natural do formato e principalmente dos estúdios em questões cinematográficas de blockbuster, vou chamar assim, porque era feito pela Disney, então existe uma pressão de tempo, você não pode alongar tanto filme, e aí nessa questão pode ter entrado a parte religiosa, eu acho que focaram realmente muito no fato de eles estarem perdendo a batalha, mas pra mim eles conseguiram fazer com pouco tempo algo muito especial, porque existe um momento que é muito difícil das pessoas fazerem bem nos filmes, que é um momento de silêncio, um momento que você espera, um momento que geralmente acontece antes de você pensar no que poderia acontecer. Nesse momento que o Aslan ressuscita, você tem as meninas virando de costas, já meio que desistindo, e dá um segundo até acontecer. Você até escuta o barulho da mesa quebrando, mas até você ver o que aconteceu, tem um momento de pausa que até você respira devagar, assim, assistindo o filme, principalmente a primeira vez. Então eu acho que eles conseguiram encaixar dentro das possibilidades dele realmente bem lógico. Hoje em dia, como os filmes já estão maiores, talvez tenha um pouco mais de liberdade, eles talvez conseguissem pensar um pouco melhor nessa cena e fazer ela de fato um pouco mais trabalhada, mas eu ainda acho que é alegórico. Eu ia me sentir um pouco incomodado se no meio da batalha eles estivessem pulando pra cima. Ia ser muito bonito como uma cena separada, mas ia me incomodar muito, ainda mais num filme que é acelerado por si só. Ô, Thiago, falando já dos filmes, o André tinha falado no início que a gente ia falar dos produtos. A última notícia que eu li é que parece que os direitos de Narnia agora estão com a Netflix, né? Inclusive para fazer, estão falando até de um seriado. Opa! Ao invés de filme, né? E aí talvez tenha esse ritmo diferente que você tá falando, né? Opa. Sim, aí você cria muito mais espaços, isso que é o lado bom, entre aspas, da série, que você pode alongar você pode dar um episódio para esse momento, né? Você pode ir com calma e tratar meio que por temas, e aí fica muito mais fácil de absorver cada parte do livro e realmente traduzir isso na adaptação. Só espero que a Netflix não faça com Narnia o que fizeram com o Destino de Júpiter, né? Aí vai ser triste. Não, mas aí não é Nossa, eu só vi nem o é bom, primeiro então. episódio, não consegui sair do primeiro episódio.
eu vou colocar uma questão meio final, já fugindo um pouco, já que já estamos indo para o final do nosso episódio. Eu sei que todos que estão ouvindo estão tristes, mas para o que vem depois do episódio, o que vem depois de você assistir os livros, o que vem depois de você assistir o filme, o quanto isso impactou vocês, tanto nas outras coisas que vocês assistiram e viram, com base não só diretamente ligado a Narnia, mas você viu O Senhor dos Anéis e você viu a amizade de Tolkien e de Lewis. O que vocês compararam? E eu vou deixar aqui, que pode ser também diretamente relacionado a Narnia, que quem gosta de Narnia, os jogos antigos de Play 2 são fantásticos, porque eles pegam as cenas do filme como cutscene do jogo, só que eles, tipo, chega um momento do filme e aí você entra no jogo. O que significa? Que você vai mudar o filme? Não, é tudo igual. Mas você pode gastar um tempo no cenário. Eu achei isso fantástico. Você chega no Príncipe Caspian, que eles chegam na Nárnia que já tá ali um pouquinho destruída, já tá um pouco... Passou o tempo e eles não estavam lá. Você consegue gastar um tempo naquelas ruínas explorando o mapa. Isso te dá um pouco mais de calma, sabe? Você viu o filme, você leu o livro, você tem muita informação direto mastigada, mas agora você pode viver um pouco em Nárnia, assim. Como vocês conseguem ver... Como vocês viram isso em outras obras ou no próprio universo de Nárnia? Cara, quando eu li os livros, eu não queria parar de ler. Quando eu assisti o filme, eu não queria sair do cinema. Eu queria ficar em Nárnia, entendeu? E aí, eu acho que esse negócio de você sair do mundo e ir pro mundo fantástico e esquecer um pouco dos problemas e lidar com os problemas de lá, é algo que me influenciou para entender outras séries e meu sentimento em relação a outros produtos, entendeu? Eu não sei por que isso aconteceu comigo especificamente em Nárnia, talvez seja justamente pela questão, né, a gente tem a ligação de fé com o autor, então, mas aí eu entendi o meu envolvimento com outras obras, sabe? Esse negócio assim, quando você se liga muito bem a uma obra, quando você entende, você se liga, aquilo passa a fazer parte da sua vida e você meio que não quer sair dali, e aquilo te ajuda inclusive a dar um respiro, a pegar um novo fôlego em relação a outros aspectos da vida, para então você poder voltar e enfrentar a sua luta diária. Então, e eu vejo que os personagens fazem isso. Eles estão na guerra, em todos os livros, né? Eles estão num momento difícil, eles vão pra Nárnia enfrentar um outro problema e eles voltam pra poder continuar, e assim, e como passou o espaço de tempo é diferente, né? Quando eles voltam, eles têm mais maturidade pra enfrentar aquele problema. Eu acho que a arte faz isso com a gente, né? A arte tira a gente um pouco, isso vale pra filme, pra teatro, pra música, pra artes plásticas, pra tudo, né? Pra literatura, ela tira você do seu mundo e ela te joga num outro mundo com outros problemas, você vivencia tudo aquilo e aí ela te joga de volta pro seu mundo, pra que você tenha um pouco até de maturidade, já tenha refresco, já tenha um pouco mais de clareza pra resolver algumas situações. Então isso me mostrou a importância da arte, do consumo da arte, pra você poder ter um refrigério. O lazer é isso, né? Você tem um momento de lazer sabático pra então poder voltar a enfrentar a luta diária. Ô André, eu achei muito legal isso que você falou e eu vou falar brevemente, que tem tudo a ver. O Thiago estava perguntando e eu pensando exatamente o que você... Tem tudo a ver com o que você respondeu. Porque eu fico pensando, como eu disse, eu conheci Nárnia, eu tinha 20 anos já, quase 21. E eu fico pensando, eu fui uma criança, um pré-adolescente, um adolescente apaixonado pela coleção Vagalume, da editora Ática. Eu lia Marcos Rey. O Marcos Rey era meu autor favorito. A Ilha Perdida. Cara, A Ilha Perdida, Escaravelho do Diabo, Um Cadáver Ouve Rádio, O Mistério dos 5 Estrelas. Eu era um apaixonado por isso. Voltei pro fundamental agora, Renato. Com 10, 11, 12 anos. Eu li a série Os Caras, do Pedro Bandeira, que eram adolescentes resolvendo crimes e problemas. Essa aí eu li também. A Droga da Obediência, Pântano de Sangue. A coleção Vagalume eu li porque minha mãe lia. Vou comentar. Cara, eu era apaixonado por isso. E aí eu fico pensando, você falou da ligação de fé, como teria sido na minha formação se eu tivesse encontrado Nárnia antes, sabe? Assim, como que seria o Renato pré-adolescente, adolescente, lendo Nárnia, tendo esse tipo... Se com 20 anos, né, que a gente teoricamente já tá ali formado, já tá ali caminhando para a maturidade da vida adulta, vamos dizer, já foi um impacto incrível. Eu fico imaginando criança, pré-adolescente, adolescente, qual impacto isso teria na formação e tal. Então, assim, eu acho muito legal. Eu tenho vários amigos que têm filhos já e que leem para as crianças Nárnia. Eu fico pensando, caramba, o que isso vai produzir nessas crianças, né? E que tem produzido desde 1950 nos países de fala inglesa, na Inglaterra especialmente, nos Estados Unidos. A Nárnia é muito
usado para as crianças, nas escolas, nas igrejas. Então eu fico pensando como que isso ajuda na formação e nesse encantamento do mundo, né? E de tudo isso que você falou, do que a arte, da capacidade que a arte tem de nos fazer viajar. E acho isso muito, muito interessante. Eu conheci Nárnia, não foi em 2005, acho que foi um pouquinho depois, mas eu tava ali pré-adolescente, /adolescente, já indo pro ensino médio. E eu consigo ver, até refletindo aqui enquanto vocês falavam, quanto me influenciou mesmo. Porque acho que foi a primeira coisa que eu tive um contato por mim mesma com algo que tem uma base cristã, mas que ao mesmo tempo junta a fantasia. E como isso me fez enxergar até mesmo a fé e tudo aquilo que eu ouvia de uma forma completamente diferente e uma forma muito de uma experiência minha com o livro ou minha com o filme. Então isso sem dúvidas influenciou muito. Eu acho que a maneira como eu interpretei várias coisas, tanto de arte, como o Thiago falou, de como que a gente enxerga e traz isso para nossa vida e aplica, quanto de gosto mesmo por outros produtos, de outra forma. Eu acho que eu passei a ter uma base que tinha muito a ver com o que eu já tinha na minha vida, mas de uma forma completamente diferente, que influencia como você vê todo o resto, assim. Então, sem dúvidas, foi essencial e me influenciou muito para a forma como eu queria realmente aplicar tudo aquilo que eu tinha visto no livro e no filme na minha vida. Foi um exemplo da aplicação daquilo que eu já conhecia. Então, foi muito importante mesmo, foi muito impactante. Então, e assim, eu tava pensando aqui, o Renato falou, e eu tava pensando ontem sobre essa questão de fazer meus filhos lerem Nárnia quando eu tiver filhos. Vai demorar ainda. Porque é uma leitura muito profunda, no sentido de que ela abre portas para muitas coisas, sabe? Mas ainda é uma leitura infantil, então ela tem essa ambiguidade. Acho que o Renato já falou isso aqui no meio, a gente tá falando sobre isso no podcast inteiro, né? É algo que permite a criança, que a pessoa a se aprofundar num sentido de conhecimento, mas voltar às origens também e ter a inocência infantil que hoje em dia falta tanto na realidade, sabe? Então, Nárnia não foi minha ponte para outras coisas, na verdade. Eu vi Harry Potter, vi Senhor dos Anéis antes de ver Nárnia, mas ela foi uma esperança, realmente a Aninha falou ali, de ver um conteúdo que tinha uma base cristã bom. E isso já é um sentido, já é uma crítica, porque muitas vezes você vê conteúdos cristãos que são... Nossa, hoje tá difícil, hein? Que são meio complicados e mal feitos, essa é a palavra, na verdade. E ver Nárnia me deixou muito feliz. E ver algo realmente tenso e bem feito, assim, me trouxe esperança para que outras coisas pudessem ser feitas, e eu, o Thiago, aqui gostamos muito de audiovisual, e me deu a esperança de, tipo, fazer alguma coisa também, sabe? Do audiovisual que envolva essa temática, que envolva princípios bíblicos e mostre, sabe? Porque as pessoas, no final das contas, vão ver aquilo e vão gostar, sabe? Eu tava pensando, enquanto a gente tava falando aqui, eu tava vendo no Instagram um dia um cara fazendo uma analogia com uma criança vendendo cards de Pokémon na escola pra mostrar como era a inflação, sabe? Tipo, você tem um card de Pokémon e você tem o dinheiro e você vende ali. E às vezes a gente precisa voltar em certas coisas e ser um pouco mais infantil pra fazer as pessoas entenderem. E eu vejo o Nárnia fazendo isso, sabe? Mostrando, tá vendo aqui? O leão, tem o leão malvado, que ele tem um burro dentro. Aí ele imita o leão de verdade. Mas faz as pessoas voltarem ao início, que é quando elas realmente tinham um coração bom, quando eram crianças, e compreender tudo isso, né? Então, Nárnia me traz esperança de volta, sabe? E eu sempre fico triste quando acaba Nárnia, eu preciso falar isso. Eu sempre fico triste, sempre. A trilha sonora também não ajuda. O fato é, se você era criança, adulto, pré-adolescente, velho, quando você leu ou viu a primeira vez Nárnia, todos nós éramos a Lúcia entrando a primeira vez no guarda-roupa e olhando aquela neve, o poste, só com a cara maravilhada, e é isso, assim. Que bonito, Thiago, não fala mais nada, que você fechou com chave de ouro, que bonito isso. Hashtag somos todo Lúcia. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.